Relatório número 2, 1993. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Objeto: a esterilização em massa de mulheres no Brasil. Conclusão: mais de 45% das mulheres brasileiras em idade reprodutiva encontram-se esterilizadas. Esse documento existe, está arquivado no Senado Federal até hoje. E o número que ele confirma não era uma projeção nem uma estimativa de ativistas. Era a contabilidade oficial de algo que aconteceu dentro das salas de parto deste país. Por décadas, milhares de mulheres entraram em hospitais públicos para fazer a coisa mais comum do mundo: ter um filho. Saíram de lá sem poder ter nenhum outro. A maioria não foi avisada. Muitas só descobriram anos depois, quando tentaram engravidar de novo e o corpo não respondeu. Não foi acidente. Não foi negligência isolada de um médico. Foi um padrão, documentado, financiado e dirigido a um grupo muito específico de mulheres. Hoje, vocês irão conhecer o arquivo de uma operação silenciosa que transformou o corpo das mulheres pobres do Brasil em instrumento de uma política que ninguém votou. O programa de esterilização em massa, que entre os anos 70 e 90 atingiu milhões de brasileiras e que tinha endereço, classe e cor definidos. As vítimas eram, em sua imensa maioria, mulheres pobres, nordestinas e negras. Os executores não usavam armas, usavam bisturis, formulários e o silêncio de quem confia no jaleco branco. Para entender como isso foi possível, é preciso voltar ao mapa mundi da Guerra Fria. Nas décadas de 60 e 70, espalhou-se entre governos e fundações dos Estados Unidos uma ideia perigosa, a de que a pobreza do chamado Terceiro Mundo era causada pelo excesso de gente. A solução proposta não era distribuir renda, era reduzir a natalidade. Organizações como a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e fundações privadas como Population Council e a Pathfinder passaram a financiar programas de controle populacional em países pobres. O Brasil, com seu território imenso e sua população crescente, virou alvo prioritário. Mas havia um problema. O governo brasileiro não podia, oficialmente, sair esterilizando suas cidadãs. Então o trabalho foi terceirizado. Entidades privadas com nomes que inspiravam confiança, como a BENFAM, a Sociedade Civil de Bem-Estar Familiar no Brasil, receberam o dinheiro e foram a campo. O método era cirúrgico, no sentido literal da palavra. A esterilização acontecia, na maioria dos casos, durante a cesárea. A mulher chegava em trabalho de parto, frequentemente sem nunca ter visto um médico antes daquele momento. No meio da dor, da exaustão e do medo, era convencida, ou simplesmente não consultada, a fazer a laqueadura ali mesmo, com o abdômen já aberto. Para muitas, a cesárea deixou de ser uma necessidade médica e virou a porta de entrada para a esterilização. Pesquisadores notaram um padrão absurdo. Regiões pobres do Brasil passaram a ter as maiores taxas de cesárea do mundo. Não porque os partos fossem mais complicados, mas porque o abdômen aberto era a oportunidade. O consentimento, quando existia, era uma formalidade vazia. Uma mulher em trabalho de parto, com dores de contração, sem informação e sem alternativa, não está em condição de decidir nada de forma livre. Assinava um papel que muitas vezes não conseguia ler. Acreditava que estava autorizando o parto. Estava, na verdade, abrindo mão para sempre da própria capacidade de ter outro filho. E havia ainda os casos em que nem o papel existia. A decisão era tomada pelo médico, sozinho, do outro lado do pano cirúrgico. E havia ainda outra camada, mais experimental e mais sombria. Em paralelo às laqueaduras, certos grupos passaram a testar uma substância chamada quinacrina. A quinacrina era um remédio antigo, usado originalmente contra a malária. Alguém descobriu que, injetada dentro do útero, ela provocava cicatrizes que bloqueavam as trompas de forma permanente. Uma esterilização química, sem corte, sem anestesia, sem volta. O detalhe que transforma isso em algo ainda mais grave: nenhum órgão de saúde do mundo jamais aprovou a quinacrina para esterilizar mulheres.
Ela nunca passou pelos testes que qualquer medicamento precisa passar. E mesmo assim foi injetada no corpo de centenas de brasileiras. Anos depois, registros mostrariam ensaios com a substância, aplicados inclusive em mulheres que já enfrentavam o vírus do HIV. Pessoas duplamente vulneráveis, usadas como cobaias de um método proibido. Por anos, isso aconteceu na zona cinzenta, entre o consentimento e a coerção. Até que no começo dos anos 90, o número ficou grande demais para ser ignorado. Foi quando uma deputada federal decidiu puxar o fio. Benedita da Silva, ela própria mulher negra e vinda da favela, propôs a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o que estava acontecendo com o corpo das brasileiras. A comissão funcionou entre 1991 e 1993. O que ela encontrou está naquele relatório do início deste vídeo. Segundo os registros oficiais da comissão, mais de 45% das mulheres brasileiras, em idade fértil, estavam esterilizadas. Em alguns estados do Nordeste, o índice era ainda mais alto. A comissão apontou diretamente o financiamento estrangeiro e o caráter dirigido da prática. As mulheres negras e pobres eram esterilizadas em proporção muito maior que as brancas e ricas. Não era planejamento familiar, era a seleção de quem podia e quem não podia ter filhos no Brasil. A comissão ouviu depoimentos, reuniu documentos e expôs a engrenagem do dinheiro. Os recursos vinham de fora, repassados a entidades privadas que operavam dentro do sistema de saúde, muitas vezes em parceria com prefeituras e em troca de favores políticos. Havia relatos de esterilização usada como moeda de campanha eleitoral, a laqueadura oferecida em troca do voto. O corpo da mulher pobre virou ao mesmo tempo alvo de uma política demográfica internacional e mercadoria de barganha local. A repercussão da comissão forçou uma resposta. Em 1996, o Brasil finalmente aprovou uma lei de planejamento familiar que regulou a esterilização. Passou a exigir consentimento por escrito, prazo de reflexão e proibiu expressamente a laqueadura durante o parto, justamente para acabar com a armadilha da cesárea. No papel, a prática foi controlada, mas a conta dos anos anteriores nunca foi cobrada. Nenhuma fundação estrangeira foi responsabilizada. Nenhum dirigente foi preso. E as milhões de mulheres que já tinham sido esterilizadas não recuperaram nada, nem o corpo, nem uma explicação. Quanto à quinacrina, ela nunca foi oficialmente aprovada. E mesmo assim seu rastro reaparece em registros de ensaios já nos anos 2000. A linha entre a política pública e o experimento humano, nesse arquivo, nunca foi totalmente apagada. Hoje, o relatório da comissão continua acessível a qualquer pessoa que o procure no acervo do Senado. Os números estão lá, em preto e branco oficiais. E ainda assim, é uma história que quase não se conta. Não está nos livros escolares, não está na memória pública. Ficou guardada como tantos arquivos sombrios, à vista de todos e olhada por quase ninguém. E talvez essa seja a parte mais perturbadora. Não foi preciso um golpe, nem uma operação secreta com nome em código, para decidir quem podia ter filhos neste país. Bastou o dinheiro certo, a clínica certa e a confiança de mulheres que acreditaram que estavam sendo cuidadas. Enquanto você assiste a este vídeo, em algum arquivo público, o documento que prova tudo isso continua ali, esperando que alguém finalmente o leia até o fim.